Pessoal, então é isso. Deu Cruzeiro no primeiro decisivo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Teve gol na reestreia de Bruno Rodrigues no Cruzeiro. Ele marcou o gol da vitória do Cruzeiro, o segundo gol do Cruzeiro. Teve o Cruzeiro com o vacilo no Vidalba, ali onde acaba fazendo pênalti. O Cruzeiro leva um gol, mais um jogo levando o gol, né? Mesmo que seja de pênalti ali, o adversário tendo dificuldades para chegar no ataque. Mas é isso, o resultado não condiz diretamente com a tranquilidade que o Cruzeiro teve na partida e o domínio do jogo. Parece que foi um jogo mais apertado, mas não. O Cruzeiro sobrou mais em campo, porém o resultado não aconteceu. Bora comentar isso aqui no oferecimento aí da BetSul, a sua bet de norte a sul, parceira do canal Cruzeiro aí, QR Code ó, no cantinho aqui da tela para você fazer o seu cadastro lá e vir apostar aí junto com a gente na melhor casa de apostas aí com as melhores super odds, fechou? BetSul, a sua bet norte a sul. Olha só, pessoal, o seguinte, hein? O jogo hoje, o coletivo do Cruzeiro, acho que foi melhor, né? Na partida, eu acho que a ideia, a construção de jogo, ela fluiu melhor na partida, o domínio do jogo, eu acho que foi mais calmo ao Cruzeiro e não tanto com pressão como vinha em alguns outros jogos. Então, antes o Cruzeiro tinha um domínio de jogo, mas com uma pressão de qualquer momento vai levar um contra-ataque, um susto ali. Desta vez não. Mesmo quando o Cruzeiro errava, o time do Pouso Alegre não conseguia construir, o Cruzeiro bloqueava logo, né? Desta vez, o Cruzeiro não ficava com esse bloco muito mais ofensivo e quando perdia a bola demorava a voltar e recuperar e os zagueiros vinham perdidos. Teve algumas jogadas sim que o Pouso Alegre partiu para cima do Cruzeiro nesse sentido, nesse erro do Cruzeiro e vindo de um contra-ataque ali. Faltou qualidade ao time do Pouso Alegre, é um time que não é essas coisas todas no cenário do futebol, então assim, não vai apresentar dificuldades que o Cruzeiro já vem tendo no Campeonato Brasileiro. Se tivesse mais técnica, mais qualidade dentro de seus jogadores, talvez o susto para o Cruzeiro seria maior aí. Mas para o que foi o adversário, o Cruzeiro dominou muito bem, chegou a momentos de ter quase 90% de posse de bola, isso mostra que o Cruzeiro controlou a partida, porém pecou muito na questão do acabamento, na finalização, na eficiência dessas construções que o Cruzeiro hoje esteve melhor, com a participação de um time muito mais fechado no meio de campo, né? Você tendo o Matheus Pereira, Lucas Silva, Gerson, Lucas Romero, então fecha mais o Cruzeiro, ainda tem um Christian que às vezes recompõe também, e aí faltou opções no ataque, e aí eu acho que não é só questão do Tite em si, né? Aí eu acho que é a questão de momento do Cruzeiro, lesões, departamento médico e tal, alguns jogadores estão disponíveis no ataque, né? Hoje a gente teve um Neiser que recuperou pouco tempo agora, de um problema que estava, se não me engano, no pé dele, aí volta como titular. A gente tem o Bruno Rodrigues chegando agora essa semana no Cruzeiro, né? E depois entrou o Kenji, que também voltou de lesão. Então, assim, exigir demais do ataque, de jogadores do ataque do Cruzeiro hoje era meio complicado. Mas conseguiu ali o Bruno Rodrigues, sendo um atacante dentre esses todos, conseguiu fazer o seu gol, um gol importante. Legal ver ele voltando a esse futebol no Cruzeiro e já fazendo o seu gol. Já o Neiser Villarreal, que foi escolhido como titular, teve muitas oportunidades ali que poderiam sair melhor, né? Até mesmo aquela mais clara ali, que eu acho que quando o Matheus Pereira coloca a bola por dentro ali no meio, ele tenta mais leve, né? Faltou mais impulsão nessa decisão, né? No chute, no arremate ali, cara a cara com o goleiro, o atacante precisa ser mais assim como é o Caio Jorge, por muitas vezes consegue fazer esses gols assim, né? Não perdoa, né? E eu vi que quando ele foi substituído, até um trauma, né? Parece que o jogador teve uma lesão. Quando vê a câmera filma o cara no banco chorando, você fala, meu Deus, lesão. Ainda mais de tudo que tá passando no Cruzeiro. Mas ainda bem que não. É um choro, acho que, entendendo que não jogou bem, poderia ter jogado melhor. É um cara que tem 20 anos, vindo da Colômbia, tanto problema que passou no outro clube, chegando agora, adaptação ao futebol brasileiro. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, às vezes a gente tem que olhar caso por caso para não começar a atacar e querer queimar jogador. Eu prefiro ver o Neiser Villarreal chorando por ter tentado e visto ali que não foi tão bem, do que um jogador que às vezes é substituído, para ele tanto faz, tanto fez, e sabe que jogou mal, mas ele finge que tá tudo bem. Então vamos torcer para ele evoluir e, querendo ou não, vai ser mais importante para o Cruzeiro ao longo aí da temporada, certo? Bom, o Gerson hoje é um jogador que acho que ele fica nessa ideia, né? Às vezes cai pelo meio, mas cai pelas pontas também. Ele fez boas jogadas ali com o Kaique vindo pela esquerda, mas eu queria ver mais o Gerson na pegada Matheus Pereira no Cruzeiro, aquele meio mais ofensivo mesmo, de tentar dar um passe de encontrar. Ele consegue fazer isso muito bem. Fez um gol, né? Que foi anulado na jogada ali onde o William estava impedido, realmente estava, né? Mas foi uma boa jogada. E falando em William, o William jogou bem. Bela assistência para o gol do Bruno Rodrigues. Jogou bem hoje o William. Gostei. Esse é o William que a gente gosta.
tem alguns problemas defensivos, sempre vai ter sim, mas esse Willian que apoia ofensivo, dentre todos os laterais, jogando em melhor nível, eu ainda prefiro o Willian além do Fagner nesse sentido, em todos em alto nível, tá, gente? Que eu quero dizer, porque o Fagner tem uma característica bem diferente. Defensivamente ele é melhor do que o Willian, mas ofensivamente eu não gosto tanto do Fagner assim. Então depende do jogo. Hoje é um jogo que precisava ter esse cara pela direita, e o Cruzeiro tentou tanto pela direita e conseguiu. Acabou chegando o gol por ali, né? Aí é que deu um problema que eu falo com vocês. O Cruzeiro ele construiu muito no jogo, teve, sei lá, dezenas de finalizações. O Cruzeiro foi para cima do Pouso Alegre, mas o acabamento é ruim, a finalização é ruim. E aí vem, por essa parte que eu falei com vocês, de ter poucos jogadores já em ritmo de jogo legal na parte ofensiva do Cruzeiro, e aí vem esse problema, que eu acho que o Cruzeiro trouxe o Bruno Rodrigues agora, vem com outros jogadores de lesão, mas o Cruzeiro ele reforçou pouco, eu acho, assim, em relação ao ataque, para o que a gente precisa na temporada. Vinjão, já trouxe o Vídeo Real, já tem o Arroio, mas eu sei, mas acho que ainda falta aquele cara que é o cara, sabe, os de beirados de ponta, porque hoje o Tite teve um time que, pô, foi pra cima demais do Pouso Alegre, mas um time muito pelo meio. Tentou ali pelas laterais, mas com os seus laterais, mas jogadores ofensivos pela ponta, o Cruzeiro acabou que não teve na partida, né? Então, isso aí acaba que atrapalha, né, nesse esse tipo de jogo aí. Olha que jogamos contra o Pouso Alegre. O Cruzeiro tem a vantagem, na semifinal agora joga pelo empate, lembrando, não tem aquela vantagem de gol fora de casa, não tem nada disso, de ter sido o melhor time da primeira fase, isso aí já era. A vantagem que o Cruzeiro tem aí agora é o empate, né, nesse segundo jogo. A única vantagem que tem é decidir em casa, essa é a vantagem que tem na semifinal apenas, porque também a final vai ser jogo único, provável Cruzeiro indo para a final, jogo seja ali no Mineirão. Mas é isso, pessoal, bom jogo, vi evolução, gostei. Em relação ao fora Tite, que a gente já chegou a falar aqui algumas vezes também, eu sempre falei com vocês, se o Cruzeiro continuasse jogando da forma que estava, realmente eu concordo com o fora Tite, mas se a gente começar a ter evolução de trabalho, aí você começa a olhar de outra forma. Eu não estou aqui passando pano para tudo de errado que o Tite vem fazendo, porque ainda não me convence ainda. Porém, hoje, dentre todos os jogos do Cruzeiro, é que eu já consegui ver algo melhor, de tranquilo dentro do campo, com os jogadores atuando. Então o coletivo funcionou melhor. O que precisa ver no próximo jogo agora, contra o Corinthians, vai ser um baita de um teste, porque o Corinthians tem jogado de forma mais interessante nesse início de temporada. É ver o Cruzeiro em casa, diante da sua torcida, com a pressão da torcida em relação a isso, como esse time vai se comportar no Campeonato Brasileiro, onde ainda não conseguiu vencer e tem a obrigação de vencer. Então o Cruzeiro ele é obrigado a vencer o Corinthians, ainda mais o Corinthians está ali nessa parte ali, que estava ali próximo ao Cruzeiro também, lá na parte de baixo da tabela, conquistou uma vitória na última rodada, mas assim, tem essa pressão, o Cruzeiro precisa ir lá e vencer o Corinthians. E aí vem isso que eu tô falando com vocês, é jogar tão quanto ou melhor que jogou contra o Pouso Alegre, no dinamismo, no coletivo funcionando, e ser mais eficiente, ser mais efetivo ali. Acredito eu que o Arroio volta, que o Caio Jorge volta, então isso dá uma tranquilidade melhor ofensiva do Cruzeiro, de saber que tem jogadores de melhor qualidade e com mais ritmo de jogo. É o que a gente espera e torce para esse Cruzeiro acertar. Eu estarei sempre aqui torcendo pela vitória do Cruzeiro e para que o Tite dê certo. Eu não quero que ele dê errado. Eu não vou ficar torcendo só para ele dar errado para ter a minha convicção aqui como aceita. Mas eu quero ver a evolução do trabalho dele. A partir do momento que eu não vejo a evolução, que eu vejo assim, cara, não tá dando certo, como eu já cheguei a ver em outros jogos, e aí eu falei assim, não dá. Aí, Virgão, é contra o Pouso Alegre, é um time de Série C. Ok, eu sei que isso existe, mas eu também sei analisar como um time está jogando, mesmo que seja um time de Série D do campeonato, ou que nem divisão tenha. A gente consegue perceber se o time teve evolução, se está conseguindo jogar, se os jogadores estão se entendendo melhor em campo ou não. E isso foi visível. Alguns pontos nesse jogo foram mais positivos do que negativos. Negativo ficou mesmo a falta do placar mais convincente em relação ao que jogou e ao vacilo também do Vidalba, né? Um pênalti muito infantil que trouxe o Pouso Alegre naquele finalzinho de jogo, dando até a esperança de empate e ainda querendo ou não traz uma esperança para o próximo jogo aí na decisão do Mineirão semana que vem. Galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, estamos sempre aqui junto com vocês, comentando sobre os jogos, deixe o seu comentário, a sua participação e os nossos parceiros, o link tá aqui na descrição também dos nossos parceiros, além da Betsul, tem outras aí que estão sempre junto com a gente, você tem cupons de desconto para comprar camisa do Cruzeiro, para alugar moto, enfim, tá aqui ó, link na descrição para você. Valeu, tamo junto e é nóis, tchau, tchau.